Olá, galerinha! Mais uma vez um prazer ter vocês aqui para a gente dar continuidade aí ao nosso módulo de aulas de botânica, falando hoje para vocês sobre o caule, galera. Essa é a nossa 15ª aula do módulo de botânica e a gente está no nosso 4º órgão vegetal. A gente já falou sobre o fruto, já falamos sobre a flor, já falamos sobre a raiz, né, na última aula aí, nas últimas 2 aulas, e agora a gente vai falar sobre o caule, beleza? Se você ainda não assistiu as aulas sobre órgãos vegetais que estão aí, corre lá, dá uma assistida, depois vem para cá, para você não ficar meio perdidão, tá? Mas se você já fez o seu dever de casa, é só vir comigo e curtir a aula aqui sobre caule. Povo, quando a gente fala do caule, o caule é um órgão vegetal, é um órgão vegetativo, melhor dizendo, dos vegetais, e ele tem como funções principais para um vegetal a sustentação da planta, manter a planta aí em pezinha, bonitona, e ele também é responsável pela condução de seiva. Galerite, a condução de seiva é realizada por tecidos condutores chamados de xilema e de floema que correm no interior do caule. Esses tecidos, além de conduzirem a seiva, tanto bruta quanto elaborada ou orgânica e inorgânica, né, como eles preferem hoje, eles também atuam como elementos de sustentação. Joia? Mantendo a planta, mantendo o vegetal rígido, em pé, tá? Agora, caules de algumas plantas podem apresentar a função fotossintética. Essa não é uma função encontrada em todos os caules, tá? Tanto que eu deixei bem destaque para você aqui que alguns caules são fotossintéticos. Vai encontrar caules como, por exemplo, do feijão, que é um caule verdinho, caule como da melancia, que é um caule verdinho. Eles podem sim fazer fotossíntese, mas não é uma função encontrada em todo caule. Assim como o armazenamento de substâncias também não é uma função encontrada em todo caule. Há alguns caules, como o caule da batata inglesa, por exemplo, é um caule que armazena amido. Joia? Tem essa função armazenadora. Porém, a fotossíntese e o armazenamento não são funções encontradas em todos os caules. O que todos os caules fazem é condução de seiva e sustentação do vegetal. Tá? Então, foco grande aqui nessas 2 primeiras funções. Povo, vamos dar uma olhada agora boa na estrutura do caule. Você está vendo que tem algumas setinhas aí apontando para pontos específicos do caule? Vamos ver o que são essas setinhas. A estrutura do caule é bem simples, tá? Então, começando lá pela parte de cima do caule, ó. Lá na parte superior do caule, a gente encontra uma região chamada de gema apical. Essa gema apical, ápice é o topo, tá, galera? Então, quando você fala em gema apical, a gema apical ela é uma região onde você encontra um importante tecido chamado de meristema apical. O meristema apical, ele é um tecido meristemático primário. Tio Will, o que é isso? O que é o meristema primário? Se você já assistiu as minhas aulas de histologia vegetal, que já estão aí no canal, você vai tirar de letra, tá? O meristema primário, galera, é um tecido de crescimento. A planta tem 2 tipos de crescimento. Crescimento primário, que é um crescimento em altura, crescimento secundário, que é um crescimento em espessura. Tá? Os meristemas primários, como o meristema apical, que está aparecendo aqui para você, ele faz o crescimento em comprimento da planta. Tá? Então a gente fala que todos os caules têm essa gema apical, tem esse meristema apical, portanto todos os caules vão apresentar o chamado crescimento primário, que é um crescimento em comprimento. Tá? Vai crescer a partir dessa geminha para cima, ok? Tio Will, eu já ouvi falar que crescimento vegetal ele tem algumas classificações. Você vai passar para a gente? Vou. Nós vamos ter uma aula depois específica sobre isso, tá? Mas já vou adiantar um pouco o assunto aqui para você. O caule, galera, ele tem crescimento chamados de ou classificados como, melhor dizendo, tá? O crescimento do caule é classificado como fototropismo positivo, foto é luz, tropismo é crescimento, tá? Então, o caule, galera, como ele cresce para cima, como ele cresce em direção ao Sol, que é a fonte de luz, né, do nosso planeta, a gente fala que ele tem um fototropismo positivo, porque ele cresce em direção ao Sol, em direção à luz, ok? Agora, porém, falando do geotropismo, geo significa terra, tá? Então, geotropismo seria um crescimento orientado pela terra. Ele tem o que a gente chama de geotropismo negativo. Por quê? Porque como ele cresce para o alto,
ele cresce fugindo da Terra. Tem alguns autores que trazem como gravidade, né? Que geotropismo negativo seria contrário à gravidade. Gravidade é uma força que puxa os corpos para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, se eu estou indo contra a gravidade, ou se eu estou indo contra o centro da Terra, eu tenho um geotropismo negativo, ok? Tranquilo? A gente vai falar melhor disso em algumas aulas para frente. Hoje é só para te apresentar mesmo. Tranquilão? Agora, eu falei para você que além do crescimento primário, que todo caule tem, alguns caules podem apresentar o crescimento secundário, tá? Esse crescimento secundário, galera, é um crescimento em espessura. Ele vai engrossar o caule. Nem todo caule engrossa. Pega, por exemplo, o caule do feijão aí. O caule do feijão, ele não engrossa, né? O caule da roseira, ele não engrossa tanto. Então, são plantas que não têm crescimento secundário, tá? Todo caule tem primário, nem todo caule tem secundário. Quando esse secundário aparecer, vai ser um crescimento em espessura, ok? Agora, vamos dar uma olhada em outras partes do caule que estão aparecendo aí do lado, ó. Repara que além do meristema apical, apareceu aqui do lado para você um tecido chamado de gema lateral. Essa gema lateral, ela também é um tecido meristemático primário, ela também é um meristema primário. Qual que é a função dela, tio Will? Ela faz crescer galhos, ramos, folhas. Esse é o papel da gema lateral, tá? Em todo ponto do caule onde você encontra uma gema lateral, a gente fala que existe um nó. Joia? Então, em todo nó do caule, a gente vai encontrar uma gema lateral. A gente vai encontrar um galho saindo, um ramo saindo, uma folha saindo. Então, a gente vai ter aí um nó. O espaço entre um nó e outro, ó, repara que eu tenho um nó aqui em cima, eu tenho um nó aqui embaixo, tá? O espaço entre um nó e outro é chamado de entrenó. Essa é a estrutura do caule, galera. O caule tem gema apical, onde está o meristema apical, que é um tecido de crescimento primário. Ele tem gema lateral, ou nó, de onde partem os galhos e ramos, que também é um tecido meristemático primário, e o espaço entre um nó e o outro é chamado de entrenó. Basicamente, essa é a estrutura externa do caule, beleza? Agora que a gente já falou disso tudo, eu posso te apresentar os principais tipos de caules cobrados para você em prova. Então, assim como a gente fez com a raiz lá, te mostrei vários tipos de raízes, aqui a gente vai falar sobre os tipos de caule. Começando com os caules aéreos, tio Igor. Tem caule de planta que fica embaixo da terra? Tem, nós vamos te mostrar, tá? Mas eu vou começar te mostrando aqui os caules aéreos. Primeiro falando para você aí do tronco, que é o caule mais característico aqui, quando a gente vai desenhar uma árvore, por exemplo, lá no papel, né? Aqueles desenhos de criança, tem árvore, uma casinha, né? Um rio com peixe, tá? Então, quando você faz aquele desenho de árvore lá, você desenha uma árvore que tem um caule do tipo tronco. Esse tipo de caule é muito comum em espécies arbóreas mesmo, em árvores. Então, quando você imagina um pé de manga, quando você imagina um cedro, uma sequoia, um carvalho, né? Um jacarandá, um ipê, tá? Você está olhando para uma árvore, né? E as árvores têm tronco do tipo lenhoso. Tem caule do tipo tronco ou lenhoso. São árvores, galera, que têm crescimento secundário, portanto tem uma casca ali envolvendo o caule, né? Quando o caule apresenta uma casca, a gente sabe que ele tem crescimento secundário e que ele provavelmente, com grande chance, será um tronco. Tá? Então o tronco é o caule mais característico que a gente vê aí em plantas, porque a gente faz associação sempre com as espécies arbóreas. Tá? Agora, além do caule do tipo tronco, a gente tem o caule do tipo haste. O caule do tipo haste, eu coloquei aqui justamente para contrastar, tá? O caule do tipo haste, ele é um caule que não tem crescimento secundário. Ele é um caule bem fininho, bem fininho, tá? Ele é verde, ele é ereto, ele é flexível, tá? Ele é um caule encontrado, por exemplo, no feijão, na soja. É um caulezinho, galera, que como ele é verdinho, ele tem função fotossintética. Ele não engrossa igual o tronco, ele não vai ter casca igual o tronco. Tá? Por quê? Porque ele só tem crescimento primário. Então ele só cresce em comprimento. Quando você planta feijão aí, quem já plantou feijão no algodão, o caule do feijão cresce lá verdinho, ereto, flexível e não engrossa muito. Né? Esse é o caule do tipo haste. Tá? Agora, além do caule do tipo haste, a gente tem o chamado caule volúvel ou trepador. O nome já dá uma dica, né? Caule trepador
encontrado em espécies trepadeiras. Você vai encontrar, por exemplo, na parreira, que é o pé de uva. Você vai encontrar, por exemplo, no maracujá. Né? Tio Igor, nunca vi um pé de uva, nunca vi um pé de maracujá. Cara, dá uma pesquisada na internet, ou vá até uma roça e procure. Ah, esses caules aí, eles vão crescer enrolados em um suporte, né? Então você repara aqui na figurinha, por exemplo, ó, que esse caule volúvel que está aparecendo aí, ele está enrolando ao redor de outro caule. Tio Igor, ele prejudica outra planta, ele prejudica outro caule? Não, só usa ela como suporte, tá? Não é considerado um caule parasita, beleza? Ele só vai aí enrolar ao redor do outro para ter uma sustentaçãozinha. Esse caule, galera, possui estruturas em formato de molinha que a gente chama de gavinha. Então isso que você está vendo aí do lado é uma gavinha, é uma estrutura parecendo uma molinha que ele usa para se enrolar. Você vê que ele também é verde, que ele também é flexível. Como ele é verde, ele também tem função fotossintética, muito parecida com o da haste, tá? Vamos lá dar uma passada aí? Ó, além desse caule volúvel, a gente tem dois tipos de caules rastejantes que eu queria deixar aqui para você. Já olhei algumas aulas aí na internet, já dei uma olhada em alguns livros, isso não fica muito bem explicado, então eu corri atrás de informação para deixar para você do melhor jeito possível aqui. Na botânica, a gente divide os caules rastejantes em dois tipos. A gente tem o caule rastejante do tipo sarmento, que vocês estão vendo aí relacionado à melancia, abóbora também, tá? E a gente tem o caule rastejante do tipo estolho ou estolão. Tio Will, qual que é a diferença? A diferença, galera, é que esse caule rastejante do tipo sarmento, ele vai ter um ponto de fixação da raiz ao solo, joia? Então a raiz vai se fixar num ponto ali no solo e depois o caule vai se esticando e se ramificando, se espalhando pelo chão. Ah, então ele não é um caule ereto, ele é um caule verde, flexível, fotossintético, mas ele cresce ali se espalhando pelo chão. É a famosa rama, né? A gente fala que melancia dá uma rama, esse caule espalhado aí pelo chão, tá? Agora, o estolho, galera, ele tem vários pontos de fixação da raiz ao solo. É o que a gente encontra, por exemplo, no moranguinho. O moranguinho é assim, o capim também é assim, ó, eu trouxe uma imagem aqui para a gente ver melhor. Ah, repara que eu tenho aqui um ponto de fixação da raiz ao solo, aí ela estica, aqui eu tenho outro ponto, aí ela estica, aqui eu tenho outro ponto. Ah? Então, quando você encontrar esse caule rastejante e preso ao solo por vários pontos de fixação, você tem um estolhão ou um estolho. Ah? Caules ou plantas muito fáceis de você tirar muda. Por quê? Porque basta você cortar, né, uma partezinha dessa aí do caule, fincar em outro local, tá? E ela vai gerar ali uma nova planta. Então tem uma forma de você, né, tirar mudas muito facilmente. A galera planta morango, por exemplo, né, ou espalha o morango por um terreno de maneira muito fácil. A mesma coisa com capim. Capim também se espalha muito fácil aí por um terreno, justamente devido a essa característica do caule deles, tá? Então ambos os caules são verdes, flexíveis, fotossintéticos, se espalham pelo chão, não são caules eretos, porém o sarmento tem um ponto de fixação da raiz ao solo, o estolhão tem vários pontos, tá? Para a gente fechar essa partezinha aí, caule do tipo cladódio. Galerite, o cladódio, você já está vendo aí a figura de um cacto, né? Ele é comum em cactáceas ou em plantas xerófitas, que são plantas adaptadas a clima seco. Esse caule tem uma característica, que além dele ser verdinho, ter função fotossintética, ele tem no interior dele um tipo de parênquima especial, chamado de parênquima aquífero, que é feito para armazenar água. Essas plantas aí crescem em ambiente muito seco, então elas precisam de estratégias para armazenar e economizar água. E uma delas está relacionada ao caule, tá? Então esse caule do tipo cladódio aqui, ele tem um tecido armazenador de água, por isso que você vai encontrar em plantas xerófitas, beleza? Ó, vamos mudar aí a pagininha para a gente falar desses dois tipos de caule que aparecem muito em prova, que são o stipe e o colmo. Galera, até agora, dos caules que a gente falou, eles aparecem muito nas chamadas eudicotiledôneas, que é um grupo muito particular de angiosperma. Agora, stipe e colmo são caules típicos de monocotiledôneas, que é um outro grupo de angiosperma. Tá? Se você não domina muito bem esses termos, tem uma aula para você aí no canal sobre monos e eudicotiledôneas, tá? Depois dá uma conferida lá. Então a parada é o seguinte, vamos começar pelo stipe. O stipe, ele é o caule típico de monocotiledôneas arbóreas. São árvores
que se destacam muito na paisagem. Você está olhando para uma floresta assim, lá no meio você vê uma árvore meio diferente, pode ter certeza. É uma monocotiledônia arbórea, é uma palmeira, é um coqueiro, né? São árvores que se destacam. Você está olhando lá para a mata, na hora que você bate o olho, você vê uma árvore meio diferente, pode saber que ela é uma palmeira, pode saber que ela é um coqueiro. E as palmeiras e coqueiros têm caule do tipo estipe. Tio Will, explica o que é um estipe. Você já deve ter reparado aí um coqueiro, uma palmeira na sua cidade. Você vai ver que ela tem linhas ao longo do caule. O que são aquelas linhas? São os entrenós. Então a gente vê que essa planta ela tem nó e entrenó muito bem marcado. E que as folhas desse tipo de planta não aparecem aí ao longo do caule todo. Elas só aparecem lá no ápice do caule. Só tem folhas lá na parte mais alta, como vocês estão vendo aí no coqueiro. Isso é um estipe, tá? Agora, além do estipe, a gente encontra o colmo. O colmo também é encontrado em monocotiledôneas. Você encontra o colmo, por exemplo, na cana-de-açúcar, no milho, no bambu. Tá? O colmo, ele também tem nó e entrenó muito bem marcado. Você está vendo aí a cana-de-açúcar aí do lado. Se você já chupou cana-de-açúcar, a parte do entrenó, ela é massinha. Você vai ali morder, tirar aquele caldo docinho. Agora, o nó é aquela parte dura, que a galera tem dificuldade de cortar até com facão, né? Para quem gosta de descascar cana aí com canivete, por exemplo, os canivetes não cortam o nó, que é uma partezinha mais dura. Então você vê que tem nó e entrenó muito bem marcado. A diferença do colmo para o estipe é que o colmo, galera, ele apresenta as folhas saindo também da lateral, não só na parte de cima. Você vai ter folhas na parte de cima, mas folhas saindo na lateral, tá? Beleza? Aí tá o desenhozinho ou a imagenzinha do bambu, que também é um colmo. O colmo pode ser seco, que é o caso do bambu. O entrenó do bambu ele é seco, né? Ele não tem nada lá dentro. Já pode ser um colmo cheio, como da cana, por exemplo, que é preenchido, tá? Agora, além desses caules, que são aéreos, a gente vai falar dos caules aquáticos. O caule aquático não tem muito o que discutir, não. É só lembrar que o caule aquático, ele é verde, ele é fotossintético, ele é flexível. Aí eu dei um exemplo para você da Vitória Régia, e que ele tem no interior dele um parênquima chamado de parênquima aerífero, que é um parênquima que guarda ar. Guarda ar para quê? Para ele boiar. Plantinhas aquáticas não podem ficar lá no fundo do lago, senão não chega luz, tá? Então esse parênquima aerífero ajuda elas a boiarem, chegarem até a superfície onde elas recebem um pouco mais de luz, tá? Basicamente isso aí. E vamos lá discutir os caules subterrâneos, porque eles caem muito em prova. Então, olho aqui, muita atenção agora para a gente falar desses caules subterrâneos. O primeiro tipo de caule subterrâneo que a gente vai ver é o rizoma. Esse caule do tipo rizoma, galera, ele cresce horizontalmente abaixo do solo, tá? Então ele vai crescer assim, se espalhando na horizontal abaixo do solo. Quem tem esse tipo de caule? Samambaia é o caule típico delas. Já deve ter visto no xaxim da samambaia, às vezes saindo algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Muita gente fala assim, pô, tio Igor, aquilo ali é o caule, a raiz, perdão, da samambaia. Não, aquilo é o caule dela, tá? Aquelas estruturas saindo do xaxim, parecidas com isso que você está vendo aí, é o caule. O caule dela cresce no subterrâneo, tá? Outra planta, né, que tem esse caule do tipo rizoma é o gengibre, tá? Gengibre também é um rizoma. E a mais famosa planta a ter caule do tipo rizoma é a bananeira. Igor, aquele negócio verde, grandão que a gente vê saindo do solo, não é o caule da bananeira, não. Não, aquilo são folhas, tá? Aquela estrutura verde, grossa, que sai ali da bananeira, que sustenta as folhas lá no alto, que sustenta o cacho, aquela estrutura que sai do solo, aquilo é tudo folha, aquilo é um aglomerado de folha. O caule da bananeira mesmo, ele está abaixo do solo, é um caule do tipo rizoma, tá? Agora, além do caule do tipo rizoma, a gente tem um caule do tipo bulbo. O bulbo, galera, é o caule típico da cebola e do alho, tá? Cebolinha ou alho, elas têm um caule, envolvido por folhas especiais que a gente chama de catáfilos. Então, o que a gente come da cebola são folhas, tá? É o caule envolvido por folhas, e aquelas folhas são chamadas de catáfilos. A gente encontra isso também no alho. Tio Igor, qual que é a diferença da cebola para o alho? É que a cebola, galera, é um bulbo simples, joia? Ela só tem um bulbo. A cebola inteira é um bulbo só. O alho não. Quando você olha para o alho é um bulbo composto.
cada dente daquele do alho, né? A gente fala uma cabeça de alho é formada por vários dentes. Cada dente daquele do alho é um bulbozinho. Então, na cabeça do alho você tem vários bulbos ali, por isso ele é um bulbo composto, tá? Cada dentinho é um bulbo particular. Então, se você juntar vários dentinhos, você vai ter um bulbo composto, ok? E para fechar, o caule do tipo tubérculo, deixei ele aqui por último, porque ele tem várias pegadinhas em prova, tá? Galerite, esse caule do tipo tubérculo, ele é encontrado na batata inglesa. Ele é um caule armazenador, ele armazena amido, ele é rico em parênquima amilífero, então ele guarda muito amido. O cuidado absurdo que você tem que ter com isso em prova. Batata inglesa é caule, batata doce é raiz, é uma raiz tuberosa. A gente falou disso na última aula, tá? Então, extremo cuidado com as batatas em prova. Batata inglesa é caule, é o caule do tipo tubérculo, rico em parênquima amilífero, tá? Agora, batata doce é uma raiz tuberosa. Então, deixei ela aqui por último para a gente falar muito bem disso, tá ok? Tio Igor, por que a batata inglesa é um caule? Eu deixei essa figura aí de propósito, são batatas feias, né? Você vai assim, não come essa batata não, parece que ela tá estragada, tem umas perebas aí em cima dela. Essas perebas, galera, nada mais são do que gemas laterais, de onde vão partir folhas, tá? Como tem gema lateral, é caule, beleza? Tranquilão? Então, toma muito cuidado com isso. Bom, a gente chega ao final da nossa aula de caule. Espero que você tenha gostado, curtido, aprendido. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. É um jeito que você tem de me ajudar a fortalecer e continuar aqui nesse projeto, né? E agradeço demais a sua companhia e te espero aí na próxima aula sobre caule, aula 16, que já está aí para você no canal. Um grande beijo e até lá.